Graça e paz, eu sou Diego Gonçalo e eu estou produzindo esse material para falar sobre o EP Simplicidade, que é o meu primeiro EP que eu estou lançando agora. O EP conta com 6 músicas e eu gostaria de fazer esse vídeo falando tanto do EP de uma forma geral como de cada música especificamente. Então aqui eu vou estar explicando o propósito desse EP, como surgiu a ideia do EP e também vou estar falando sobre as músicas, levando em consideração várias ênfases. Eu vou falar sobre as músicas individualmente e eu vou falar sobre a composição da música, eu vou falar sobre a parte musical, né, a estrutura musical, vou falar sobre a mensagem contida na letra de cada música. Então eu acredito que vai ser bem interessante para você que está interessado em ouvir o EP Simplicidade, a conhecer as coisas que estarão sendo ditas aqui. Então, siga adiante no vídeo e você vai ter todas essas informações. Várias razões para ser simplicidade. Em primeiro lugar, por causa do processo de construção do EP, que foi um processo muito simples. Eu não tive muita dificuldade na seleção das músicas, eu não tive muita dificuldade na composição dessas músicas e também não tive muita dificuldade na gravação das músicas. Foi tudo feito de uma forma muito simples, até mesmo a arrecadação do valor para a gravação no estúdio. Deus foi muito misericordioso, a graça dele superabundou em todo esse processo, de maneira que tudo foi sendo construído aos pouquinhos e nada que tenha denotado um esforço gigantesco, um trabalho gigantesco. Todo o processo de composição e construção do EP foi bastante simples. Grande parte da produção eu fiz de casa, as pré-produções, né, eu fiz de casa, no meu celular mesmo, com violão, gravando alguns instrumentos virtuais pelo meu celular, por alguns aplicativos. E aí eu mandava essas pré-produções para o estúdio, para Oscar, que é o responsável pelo Garagem Estúdio, que é onde eu gravei o EP. E Oscar pegava ali aquela ideia que eu mandei para ele e gravava os instrumentos com uma qualidade muito boa, né? Com uma qualidade profissional. E basicamente o que eu realmente gravei em estúdio foi a voz e algumas coisinhas de guitarra, alguns solos e arranjos de guitarra. Então, a maior parte do EP foi gravada pelo Oscar, né? Eu mandava apenas as pré-produções feitas em casa para ele e ele reproduzia tudo aquilo ali, acrescentava alguns arranjos, fazia toda essa estrutura no estúdio. Então foi tudo feito de uma forma bem simples. Quando chegou o dia de gravar a voz e esses arranjos de guitarra, eu fui para o estúdio e em um dia eu acabei gravando todas as músicas. A gente acabou gravando todas as músicas. Então eu acabei cantando, acho que 5 horas seguidas, por volta de 5 horas seguidas, cantando, gravando esses arranjos de guitarra e toda a parte vocal foi produzida em apenas um dia pela manhã. Então o EP, em primeiro lugar, recebe esse título Simplicidade por causa da construção dele, que foi uma construção bem simples, né? Não foi algo que denotou tanto esforço, tanto sofrimento, como alguns artistas acabam passando, né? Nas produções dos seus trabalhos. Graças a Deus foi tudo bem simples, debaixo da graça, da misericórdia de Deus e da providência dele, e deu tudo certo. Graças a Deus, e está tudo muito lindo. Um segundo motivo pelo qual o título é Simplicidade é porque as músicas elas têm construções simples, mas eu queria desde já deixar bem claro aqui que não é bom que você confunda simplicidade com algo que é feito de uma forma simplista. Não é essa a ideia. Existem coisas que são simples, porém são muito belas, como por exemplo um lírio. Eu sempre gosto de pensar num lírio quando eu penso no EP Simplicidade. Tanto que a capa do EP é um lírio, feito de uma forma bem simples, né, para denotar o significado do título, mas o lírio é uma florzinha muito simples, mas com uma beleza imensurável. Então, as músicas do EP, elas são construídas de uma forma bem simples, são estruturas simples, as letras são bastante simples, os refrões são bastante simples, as músicas são feitas para que você possa decorar
entender o que está sendo cantado, certo? Compreender aquilo que está sendo cantado e para que elas fiquem guardadas ali no seu coração, que você possa sair cantando elas, tendo ouvido poucas vezes. Eu tenho reparado que no meio reformado tem surgido muitos compositores, muitos projetos musicais muito bons, certo? Principalmente por parte de jovens, muitos jovens têm se levantado aí compondo músicas maravilhosas, fundamentadas na palavra de Deus, né? Defendendo as doutrinas reformadas. Porém, eu vejo que algo que eles prezam muito é pela parte teológica, de uma forma a traduzir essas doutrinas a partir da sua complexidade. Então eu percebo que algumas poesias, algumas letras de canções, elas são muito difíceis de compreender quando se trata de pessoas que não têm uma boa base teológica, uma boa base doutrinária. Então, algumas músicas fazem referência aos textos bíblicos, mas de uma forma bem direta, de maneira que você só consegue compreender a letra daquela música se você tiver uma compreensão boa do texto bíblico. E isso não é uma coisa ruim, esse tipo de arte é muito importante de ser produzida, esse tipo de música é muito importante. Eu também componho músicas mais complexas, com letras fazendo referências a textos bíblicos, referências indiretas a textos bíblicos, mas eu senti falta de algo que fosse feito para esse público que não tem tanto conhecimento teológico, não tem uma base doutrinária muito sólida, como os novos convertidos, por exemplo, e eles também precisam cantar a palavra de Deus, eles também precisam cantar e compreender aquilo que estão cantando acerca da palavra de Deus. Então, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, né, eu me baseio muito nisso que ele disse, quando ele falou que ele pregava não para os eruditos, mas ele pregava para os simples. Porque se ele pregasse para os simples, os eruditos iriam compreender. Mas se ele pregasse para os eruditos, os mais simples não compreenderiam. Então é melhor falar de uma forma mais simples, óbvio, sem ser simplista, sem deixar de levar em conta a profundidade do conteúdo que você está querendo expor, mas é melhor você fazer algo de uma forma mais simples que seja acessível para as pessoas. Então, as músicas elas possuem refrões bem pegajosos, essa foi minha ideia mesmo, para que fique na cabeça e você consiga sair cantando elas, tendo ouvido poucas vezes. Cada música especificamente fala sobre alguma doutrina ou um conjunto de doutrinas que são fundamentais à fé. Então você tem música sobre suficiência das escrituras, você tem música sobre justificação pela fé, música sobre salvação pela graça, tem uma música que fala sobre os 5 solas da reforma, então a outra música fala sobre graça comum, revelação geral e providência divina. Então as músicas tratam de doutrinas que são essenciais à fé, mas de uma forma simples elas expõem essas doutrinas, sem deixar de levar em consideração a complexidade delas. Então acredito que vai ser muito bom saber de pessoas que não necessariamente têm um conhecimento teológico muito sólido e aprofundado, mas que conseguem cantar, por exemplo, uma música sobre a doutrina da suficiência das Escrituras, compreendendo tudo que está sendo cantado e louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor por causa da sua palavra. Então isso vai ser algo maravilhoso, eu espero que o EP possa realmente surtir efeito nesse sentido. Bem, então vamos falar agora sobre cada música do EP individualmente, né? O EP conta com 6 músicas no seu repertório. A música número 1 é A Graça é Bem Maior. A número 2 é a música Suficiente. Número 3, Não Vem de Mim. Número 4, Pela Fé, que tem participação de Ana Heloísa. Número 5, Em Cada Acorde. E número 6, 5 Solas. Então essas são as músicas do EP, eu vou estar falando sobre cada uma delas agora individualmente, começando pela música número 1, que é A Graça é Bem Maior. Bem, A Graça é Bem Maior é uma música que fala sobre a alegria, o gozo que há quando um perdido é achado, quando um morto ressuscita,
e ela leva em consideração a mensagem de Lucas, capítulo 15, onde o Senhor Jesus conta 3 parábolas, numa ocasião ali bem específica, onde os fariseus estavam questionando a dignidade de Jesus, porque Jesus andava e se alegrava juntamente com pecadores, publicanos, pessoas que os judeus desprezavam, né? Aquelas pessoas estavam ali diante de Cristo, arrependidas dos seus pecados, desejando ardentemente conhecer mais dele, aprender mais dele, e os fariseus estavam ali criticando o Senhor Jesus porque ele andava com aquela qualidade de gente que era desprezada por eles. Então Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, depois Jesus conta a parábola da dracma perdida, e depois ele conta a parábola do filho pródigo, que é uma parábola tão conhecida por todos nós. Mas essas 3 parábolas, elas têm o objetivo de falar sobre a alegria, o gozo que há nos céus quando um perdido se arrepende, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e passa a ter comunhão com Deus, sendo justificado pela fé em Cristo Jesus. Há uma alegria muito grande e nós temos que ter gozo, alegria, júbilo, quando nós contemplamos alguém que estava perdido nos seus delitos e pecados, morto nos seus delitos e pecados, tendo um reencontro com o seu Salvador, do qual o pecado o havia separado. Então, isso é algo muito, muito lindo, isso é algo maravilhoso. E o Senhor Jesus enfatiza isso nessas 3 parábolas. As 3 parábolas falam sobre algo que foi perdido, né? A ovelha foi perdida, a dracma foi perdida, o filho foi perdido, mas essas coisas retornaram de alguma forma, né? A ovelha é encontrada pelo pastor, a dracma é encontrada pela mulher que havia perdido, e o filho retorna para casa e o pai o recebe, e todas as 3 parábolas falam sobre alegria, sobre júbilo após esses encontros. Então isso é realmente algo que eu busquei expor nessa canção. A letra da música faz uma referência, né? Tem uma referência desse texto e dessas 3 parábolas, e eu espero que seja edificante para a sua vida ouvir essa canção. A estrutura da música é uma estrutura bem linear, certo? É uma música bem pop rock. Eu acho que do disco, do EP, ela é a música mais puxada para o rock and roll de todo o EP. Ela tem uma pegada mais pop rock mesmo, e foi algo intencional, que tem a ver com a letra. E ela termina, ela se conclui no seu clímax de uma forma mais pesada, quando eu faço um desafio ao pecador, mas não a qualquer pecador, mas ao pecador hipócrita. É como se eu estivesse falando ali com o fariseu naquele momento e dizendo: olha para o teu coração e me diz se há algo bom, e pergunta qual a razão do orgulho que habita o teu peito. Lembra que és um pecador e não há outro pior. Como disse o próprio apóstolo Paulo, né? Eu sou o principal. Então cada pecador deve olhar para si mesmo e se considerar o principal dos pecadores. E aí a música se conclui dizendo: todos esmagados por grandes pecados, que é uma coisa horrível. Mas há uma boa notícia: a graça é bem maior. Como o apóstolo Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é uma música bem bíblica, fundamentada nesse texto especificamente, mas que faz referência também a outros textos bíblicos, e que traz uma mensagem maravilhosa de que grande é o gozo que há no céu por um perdido que achado foi, que estava morto e reviveu. Bem, a segunda música do EP é a música Suficiente. E essa é a música preferida da minha filhinha Lídia. Toda vida que eu canto essa música, ela abre aquele sorrisão. E é uma música muito especial. Ela faz referência a Martinho Lutero na Dieta de Worms, né? Quando ele estava ali sendo julgado por causa das obras que ele havia escrito e dos seus posicionamentos contrários à teologia oficial da igreja. Então, Lutero, diante dos seus juízes e acusadores, ele, quando é convidado a se retratar daquilo que ele havia escrito e ensinado, Lutero diz: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. A menos que vocês me convençam pelas Escrituras
eu não me retratarei. Então Lutero ali, ele sabendo que corria risco de vida, e ele não morreu naquela ocasião por um milagre, né? Porque ele foi meio que sequestrado e escondido para que não fosse morto, mas mesmo sabendo de todo esse risco, Lutero ele defende de uma forma muito corajosa e ardente a suficiência das Escrituras. Ele diz: a minha consciência está cativa à palavra de Deus, eu não dependo das opiniões da igreja, eu não estou fundamentado nos concílios, porque os concílios erraram muitas vezes, eles são passíveis de erro. Os concílios eles só devem ser aceitos enquanto eles estiverem de acordo com a Sagrada Escritura, porque ela é a única regra de fé e prática do Filho de Deus. Então isso é algo muito lindo, é algo maravilhoso que eu busquei enfatizar nessa canção. A própria letra faz referência a Lutero, né? Ela já se inicia dizendo: minha consciência está cativa às palavras que procedem do teu coração. Então eu gosto de cantar essa música imaginando Lutero fazendo essa oração, porque a música é uma oração, né? A música ela é uma expressão de amor do Filho de Deus pela palavra de Deus e um reconhecimento de que essa palavra é suficiente. Então, é uma música bastante especial desse EP, que trata de uma doutrina fundamental, e eu espero que ela seja muito edificante para a sua vida, porque esse tema é um tema essencial para nós. Nós precisamos ter essa compreensão de que a nossa única regra de fé e prática nesse mundo deve ser a palavra de Deus. Nós não devemos estar apoiados nas opiniões de homens, de instituições, de denominações específicas, seja lá de quem for. Nós devemos estar fundamentados na palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, ela é inerrante, infalível e suficiente para nós. Eu espero que você goste dessa canção. É uma canção também com uma estrutura bem simples, mas essa música tem detalhes musicais muito bonitos, muito gostosos de ouvir. As guitarras dessa música são muito boas. E eu não estou dizendo isso só porque eu gravei as guitarras não, tá? Porque algumas guitarras dessa música foram gravadas pelo Oscar. Eu gravei o solo do início e o solo do meio da música. Mas eu gosto muito de ouvir as guitarras dessa música. Tanto as que eu gravei quanto as que Oscar gravou. Mas a própria estrutura da música, a harmonia da música e a mixagem também ficou muito boa, de maneira que é uma música bem agradável de se ouvir. Eu espero que você goste, espero que seja edificante para a sua vida. A terceira música do EP é a música Não Vem de Mim, e é uma música que eu já compus há alguns anos. Essa música já existia bem antes de o EP Simplicidade ter sido idealizado. E essa música é muito interessante, ela carrega a ideia do título do EP, Simplicidade, de uma forma muito maravilhosa. Ela é baseada em Efésios, capítulo 2, versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Ele busca enfatizar isso. Isto não vem de vocês, a salvação não vem de vocês, não depende de vocês, vocês não fizeram nada para ser salvo, muito pelo contrário, é um dom, é um presente de Deus que vem a nós de graça por meio da fé. Então a letra dessa música ela é muito simples, ela é uma letra bem repetitiva e esse é o objetivo mesmo, onde quem canta está sempre declarando que não vem de mim. Não vem de mim, não vem de nós, é puro dom de Deus. Nada que eu faça pode mudar o que eu na essência sou. Então essa é a letra da canção e isso é algo muito importante de ser compreendido, assimilado e amado por nós. Essa é uma doutrina fundamental. A salvação é de graça. A salvação é um dom gratuito de Deus. Não vem de nós, não depende de nós. Nós vivemos um tempo em que muitos pregadores têm enfatizado o legalismo de uma forma muito criminosa até, onde as pessoas aprendem nas igrejas que a sua salvação depende do seu esforço próprio, do seu mérito próprio.
E há tanta gente morrendo nos seus delitos e pecados, sendo condenada nos seus delitos e pecados, porque busca alcançar o favor de Deus por meio do seu próprio esforço. E esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 mais especificamente, mas todo o capítulo 2, ele é um texto que eu amo muito, um texto que eu sempre amei muito, um texto que impactou o meu coração, acho que desde a primeira vez em que eu li, e que acabou se transformando nessa canção, que é uma canção muito importante desse EP, que trata dessa doutrina. A salvação não vem de nós, é um puro dom de Deus. E aí o refrão é só pela graça do Pai, somente a graça do Pai, só pela graça do Pai, somente a graça do Pai. A ideia mesmo que seja algo repetitivo para que fique guardado no seu coração e para que você possa cantar e repetir, declarando ao Senhor, mostrando que isso é algo que está guardado lá dentro do seu ser. Você sabe, você está consciente de que a sua salvação não vem de você, não depende de você, mas é um dom de Deus. A estrutura musical dela é também muito bonita, é muito agradável. Ela tem um perfil bem MPB mesmo. E acaba que se torna uma música para você ouvir tranquilo, parando para refletir naquilo que está sendo cantado, sem se preocupar muito com arranjos e esse tipo de coisa, porque o foco está na letra da música, o foco está nesse conteúdo, que é um conteúdo que nos traz paz, é um conteúdo que nos traz tranquilidade quando a gente percebe que a nossa salvação não depende de nós, porque se dependesse de nós, nós estaríamos condenados. Então a música ela tem essa estrutura e esse clima bem tranquilo, né? Aquela levada mais puxada para o MPB, que é um estilo de música que traz essa tranquilidade, né? Para denotar exatamente isso. Nós estamos imensamente felizes, tranquilos e temos paz, porque sabemos que a nossa salvação não vem de nós, é um dom de Deus que nos é dado pela graça do Pai. A quarta música do EP é a música Pela Fé, e essa é uma música muito especial desse EP, porque ela conta com uma participação também muito especial de Ana Heloísa. E eu já ouvi de algumas pessoas que essa é a música mais bonita do EP, que essa música é a música extra do EP, é o clímax do EP. E realmente eu tendo a concordar com isso, porque ela é a música mais trabalhada do EP, né? Ela é a música com mais arranjos, é a música que tem mais instrumentos, é a música que foi no estúdio pensada de uma forma mais cuidadosa, né? Ela deu mais trabalho para produzir do que as demais músicas. Mas ela não foge do tema do EP, ela não foge do propósito do EP, porque a letra dela também é muito simples. O refrão possui uma letra simples, mas a melodia da música também é simples e bastante pegajosa. É aquela melodia que fica ali na sua cabeça quando você termina de ouvir. Você parou de ouvir a música e vai fazer outra coisa e aquela melodia está ali na sua cabeça reverberando. E isso é algo muito bom quando se trata de uma música que defende uma doutrina também fundamental, uma doutrina tão defendida, né? tão enfatizada na Reforma Protestante, que é a doutrina da justificação pela fé, né? Em oposição à ideia de uma justificação pelas obras, que acabou sendo defendida pelo catolicismo e que foi defendida por muitos grupos heréticos na história da igreja, e ainda hoje acaba sendo defendida por igrejas que até mesmo se denominam evangélicas, né? Defendendo uma doutrina que vai de encontro àquilo que Paulo defendia com tanto amor, que é a doutrina da justificação somente pela fé. Essa música eu vou acabar gastando um pouco mais de tempo aqui falando sobre ela, porque a história dessa música e como ela entrou no EP é muito interessante. E também por causa da participação de Ana Heloísa também no EP. Como é que essa música surgiu?
Eu estava aqui na casa dos meus pais, eu estou gravando esse material aqui agora na casa dos meus pais. Essa aqui é a biblioteca do meu pai, tá certo? Desde já deixo muito claro que essa não é minha biblioteca. Então você que me conhece, não me peça esses livros emprestados. Eu tenho minha bibliotecazinha, mas é bem mais humilde do que essa aqui. Mas vamos focar no tema do EP. Como é que essa música surgiu? Eu estava aqui na casa dos meus pais e aqui nesse escritório, estava sentado no chão com o violão, já era um pouco tarde da noite, e eu comecei a compor essa música. Comecei a fazer aquele arranjo introdutório do violão e comecei a pensar na melodia e na letra, e a música foi surgindo e eu fui me empolgando e eu, meu Deus, que música legal que está surgindo agora, e fiquei bem empolgado com a música. E quando eu termino de compor a música, na verdade eu não sei se eu tinha terminado já, mas a maior parte dela já estava pronta, eu entro no quarto para mostrar a minha esposa, e a minha esposa, que estava ouvindo do outro quarto, disse assim: amor, essa música está muito parecida com a música de Ana Heloísa. E Ana Heloísa, eu já conhecia ela de muitos anos, quando eu evangelizava na UFRN com um grupo de amigos, e ela fazia parte também desse grupo. E muitas vezes a gente se encontrava ali na UFRN, às vezes eu estava com violão e a gente cantava algumas músicas de Estênio. E eu conheci ela dessa forma, mas nunca tive tanta intimidade com ela. A gente se via muito pouco. E depois eu fiquei sabendo que ela estava produzindo as músicas dela, e ouvi em algumas ocasiões, mas dificilmente eu a encontrava. Às vezes eu ia vender livros, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu fui vender livros na igreja congregacional e ela estava tocando essa música dela, e eu achei muito bonita. Mas aí a minha esposa foi e falou: Diego, essa música parece muito com a música de Ana Heloísa. E aí eu fiquei, meu Deus, como assim? E aí ela foi, me falou, e eu fui olhar e fui ouvir a música, que é uma música da Ana Heloísa, que, se eu não me engano, se chama O Caminho e o Guia. O Caminho e o Guia. Acredito que esse é o título da música. E aí, quando eu parei para ouvir a música, eu reparei que o ritmo era diferente, o tom da música era diferente, a melodia da música não era idêntica, a harmonia também não era idêntica, mas logo de cara eu reparei que realmente tinha muita coisa em comum. Alguns detalhes da melodia eram bem parecidos e também alguns detalhes da harmonia eram bem parecidos. E eu fiquei meio angustiado, né? Porque a música O Justo Vive pela Fé, na verdade o título é Pela Fé, era linda, havia surgido ali sem qualquer intenção de plagiar Ana Heloísa, mas acabou que ficou bem parecido. E eu fiquei com aquela angústia no coração, mas aí eu fiquei cantando a música, fiquei tocando a música, gravei um vídeo dela e postei no meu Facebook, mas não tinha qualquer pretensão de gravar essa música, porque tinha ali alguma coisa em comum. Eu nem consigo explicar muito bem, mas tem alguns detalhes de melodia e de harmonia que se parecem bastante, embora a ideia das duas músicas sejam bem diferentes. A música dela é bem mais complexa, bem mais trabalhada, tem muito mais elementos de estrutura do que a música Pela Fé. Mas o que é que acontece? Eu ia tocar essa música e eu ficava com a voz de Ana Heloísa cantando O Justo Vive pela Fé na minha cabeça, né? E aí, depois de um bom tempo, quando começou a surgir a ideia do EP, aí desde então eu já tinha conhecido aí o trabalho de Ana Heloísa de uma forma mais íntima. Eu fui pesquisar as músicas dela, conheci o Coletivo Candeeiro, sabia que ela trabalhava junto com o Coletivo Candeeiro, então eu ouvi as músicas do EP dela, eu entrei em contato com ela. E quando foi surgindo a ideia do EP, até então eu não tinha feito a seleção de músicas do EP, ainda não estava pronto o repertório que iria ser incluído no EP. E essa música, O Justo Vive pela Fé, né? Pela Fé, o título da música, que a princípio o título era O Justo Vive pela Fé, só que eu achei grande e ficou Pela Fé. A música Pela Fé era uma música muito boa para entrar no EP, porque tanto por sua letra como por sua melodia, ela tem tudo a ver com a ideia do título e do propósito do EP. E aí eu falei com a Ana Heloísa, eu disse: Aninha, eu quero convidar você a participar do EP. Eu não sabia se ela iria aceitar, mas aí eu mandei um vídeo da música para ela e fiquei ali esperando qual seria a reação.
E aí a Aninha gostou muito da música e falou para mim que topava participar. Então isso meio que tirou um peso de mim, porque essa música é a cara de Ana Heloísa. Toda vez que eu ia tocar essa música, eu imaginava a Ana Heloísa cantando essa música. Então ela topou participar e graças a Deus ficou muito lindo mesmo. Mas eu não vou falar aqui muito sobre a parte de Ana Heloísa não. Eu só tenho a dizer que é um privilégio poder contar com a presença dela nesse EP. A música ficou muito linda, a música basicamente foi feita para ela cantar, né? Praticamente foi feita para ela cantar. Se você ouvir a música, você vai dizer isso. Essa música foi feita para Ana Heloísa cantar. Então ficou algo realmente maravilhoso. A gente tem muita coisa em comum. Ela também é missionária, ela ama missões. Eu acho até que ela gosta mais de falar de missões do que de música, embora eu saiba que a música é algo muito importante e uma ferramenta importante para o ministério dela. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar agora a oportunidade para a Ana Heloísa falar sobre a participação dela no EP, sobre a impressão dela com relação a essa música, e eu acredito que vai ser bem legal o que ela tem para falar para vocês aí. Oi, gente, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a música Pela Fé, do Diego. Eu sou Ana Heloísa e eu tô fazendo uma participação nessa música com ele. No dia que Diego me mandou, né, o vídeo dele tocando a música, eu achei a música bem a minha cara mesmo, bem nordestina, né? A música é tipo um baião, lembra muito uma música autoral minha também, que é O Caminho e o Guia, e é no estilo que eu tenho feito a minha arte, né, até aqui, as minhas canções autorais. O que mais me impressionou na música, né, além da brasilidade, da nordestinidade, do ritmo, é a forma como o Diego expressa de uma maneira muito clara a verdade do evangelho, né, de que nós somos justificados pela fé, de que Deus toma a iniciativa para salvar o homem, né? E cantar as escrituras, cantar essas verdades é muito urgente para nós hoje. E essa vai ser a tônica do EP do Diego que tá vindo. Então eu fiquei muito feliz de ele ter me convidado para fazer essa participação e tenho certeza que esse disco, esse EP dele vai abençoar demais todo mundo que escutar. Só quero agradecer a Diego mesmo pela confiança, pelo carinho, e vocês não perdem por esperar. Essa música tá linda. Chegamos à quinta e penúltima música do EP, que é a música Em Cada Acorde. Em Cada Acorde é uma música também que eu compus há vários anos, e é uma música que fala sobre a revelação geral de Deus, a graça comum e a sua providência. Essa música ela tem um propósito bem específico, de mostrar que é possível enxergar a glória de Deus, a beleza de Deus em toda a sua criação. Então ela se inicia falando que em cada acorde eu vejo um pouco da tua glória. Em cada acorde, em cada acorde tocado no violão, eu vejo a tua glória. E a música começa com o violão sendo tocado ali, os acordes de uma forma bem singular, para que fique bem claro isso. A glória de Deus, ela se revela na sua criação, ela se revela numa arte bem produzida, ela se revela numa música bem tocada, ela se revela em cada acorde. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então essa é a doutrina da revelação geral, que tem uma ligação muito íntima com a doutrina da graça comum, onde Deus revela a sua glória, Deus revela a sua beleza, a sua magnificência numa arte sendo bem produzida, numa música sendo bem tocada, bem cantada. A glória de Deus está ali. Por mais que não seja feita por um artista cristão, eu acho que isso é algo muito importante de ser enfatizado por nós hoje. Às vezes a gente acha que a música que expressa a glória e a beleza de Deus é apenas a música gospel, a música que tem uma letra completamente fundamentada na Bíblia. E não necessariamente. Existem músicas feitas por artistas até mesmo não cristãos, que são músicas que mostram a beleza de Deus e mostram a glória de Deus, porque até mesmo no contexto secular, no contexto de pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo, Deus está ali
agindo de uma forma maravilhosa, produzindo coisas boas, produzindo beleza, produzindo coisas que mostram a sua glória. Se você discordar disso, né? Que há muita gente que diz assim, não, crente só pode ouvir música de crente, crente só pode ouvir música gospel, porque apenas a música gospel fala sobre Deus e revela a grandeza de Deus, música do mundo não pode ouvir. E eu sei que esse é um tema muito debatido, principalmente no meio calvinista, reformado, né? É algo que para nós já está resolvido, mas para muita gente não. Muita gente ainda acha que ouvir música do mundo é algo horrível. Mas essa mesma pessoa muitas vezes está usando uma camisa que ela não sabe se foi feita por um crente, se foi feita por um homossexual, se foi feita por um bandista. Ela está usando uma série de coisas na sua casa que está sendo bênção para a vida dela, mas que não necessariamente foram todas construídas, idealizadas e criadas por pessoas cristãs. Muitas vezes Deus usa um homossexual para produzir uma roupa linda, ou um quadro belo, uma arte maravilhosa, e isso mostra a glória de Deus. Isso é algo que evidencia a glória de Deus em sua criação. Mesmo no mundo caído, mesmo no mundo manchado pelo pecado e amaldiçoado, a graça de Deus está sendo revelada constantemente nessa criação, mesmo por meio de coisas feitas por descrentes. Então isso é algo que é bem presente na letra dessa canção, e ela também fala sobre a providência de Deus na vida dos seus filhos, né? Deus não somente revela a sua beleza em cada acorde, a sua glória em cada acorde tocado, mas ele também dirige todas as coisas de maneira que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Então o refrão da música fala sobre isso. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tudo coopera para o bem de quem te ama. E nós que amamos a Deus, por causa de Cristo Jesus, nós temos essa alegria de poder cantar esse refrão. Tudo coopera para o bem de quem te ama. Inclusive o sofrimento, inclusive as dores que esse mundo traz para nós. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Chegamos agora à sexta e última música do EP Simplicidade, que é a música Cinco Solas. Como o próprio título já diz, a música fala sobre os 5 solas da Reforma. E todos os 5 solas estão incluídos na letra, em cada parte da música, tendo não apenas uma citação de cada um deles, mas também uma explicação ali, bem resumida, de cada um dos 5 solas. Então a música começa com o sola escritura, quando a letra diz: só tua palavra me faz saber quem devo ser e o que eu sou, tão desprovido de meios para chegar a ti. Tua voz atinge o meu coração, o peso de tua perfeição expõe as minhas chagas e o meu grande pecado. Tua lei mostrou minha maldade e eu me vi perdido na iniquidade. A música fala sobre a palavra de Deus e aqui mais especificamente sobre a lei de Deus mostrando o nosso pecado, sobre a santidade de Deus que é revelada nas Escrituras, que é revelada na lei, cumprindo esse papel de apontar o nosso pecado, de apontar as nossas chagas, de maneira que a gente perceba o quanto nós precisamos de Cristo. Mas aí entra o refrão da música, que é baseado também em Efésios capítulo 2, quando Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. E o refrão da música é: mas sendo rico em misericórdia por causa do amor com que me amou, me deu a vida, me deu seu Filho, em Cristo justo o Pai me declarou. Então, essa é a primeira parte, falando sobre o sola escritura. Depois daí vem o solos Cristo, né? Somente Cristo é mediador, eu um escravo, ele o redentor. O sumo sacerdote se entregou por mim. Então ela fala sobre Cristo como mediador, como sacerdote. Depois nós temos a graça, somente a graça tenho nas mãos, sei como é pobre o meu coração, e somente a fé, somente em fé recebo o puro amor de Deus. Como um mendigo estendo as mãos diante do trono, face no chão.
E aí entra o refrão, mais uma vez falando sobre a riqueza da misericórdia de Deus, o amor com que Ele nos amou, pelo qual Ele nos deu vida, nos deu o seu Filho, né? E nos declarou justos por meio do seu Filho. Aí a música tem um interlúdiozinho, onde eu fico repetindo somente a Ti a glória, somente a Ti a glória, somente a Ti a glória, que é o Soli Deo Glória, né? Então, a música resume bem os 5 solas da Reforma, que são fundamentos da nossa fé, né? Eles não podem ser negociados, eles são uma espécie de crivo pelo qual nós nos identificamos ou não como protestantes, como evangélicos. Os 5 solas não são a nossa regra de fé e prática porque eles têm autoridade em si mesmos, não, muito pelo contrário. Os 5 solas são fundamentos da nossa fé porque eles estão fundamentados nas Escrituras, né? O primeiro sola, talvez o mais enfatizado, na minha opinião, é o sola mais importante, não em questão de valor, mas de utilidade. O sola Escritura. Porque se você tirar todos os outros solas e manter somente o sola Escritura, da Escritura você retira todos os outros solas. Porque todos os 5 solas são fundamentados na Escritura Sagrada. Essa música é uma música bem animada, é uma música que tem também uma pegada pop rock, como a música A Graça é Bem Maior. Então eu acredito que quem gosta aí de pop rock, quem gosta de uma música mais puxada para esse lado, vai gostar bastante de cantar e de ouvir essa canção. Mas essa música não é tão pesada assim, então dá para ser usada tranquilamente num contexto congregacional, num momento de louvor, no culto público, e é uma música ideal para isso, porque nela nós confessamos ao Senhor que nós cremos na Escritura, que nós cremos em Cristo como nosso mediador, que nós confiamos na graça de Deus, que nós sabemos que recebemos essa graça unicamente por meio da fé e que somente a Deus nós devemos dar toda glória. Então essas são as 6 músicas do EP. Eu falo 5 porque a princípio o EP teriam 5 músicas, mas do meio para o final da idealização do EP surgiu mais uma música. E eu não lembro especificamente qual foi a música que entrou. Sinceramente, eu não consigo lembrar qual era a música que não estava no EP e que entrou no EP. Mas a princípio seriam 5 músicas. E aí o EP cresceu um pouquinho mais e acabou tendo 6 músicas. E eu acredito que isso é algo maravilhoso porque eu não consigo imaginar o EP Simplicidade faltando alguma dessas músicas, porque elas se completam. Então, a minha oração é que esse EP possa ser abençoador para a sua vida, que você possa realmente ser edificado por esse EP. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas por meio dessas canções, porque elas têm um fundamento sólido nas Escrituras Sagradas. Então, a minha oração sincera e ardente é que você ouça esse EP, que você cante as músicas desse EP, levando isso em consideração. As Escrituras Sagradas são o fundamento dessas músicas, deve ser o fundamento da sua vida, da sua fé, e por meio dessas Escrituras você deve louvar a Deus, você deve engrandecer ao nome do Senhor, inclusive através da música. Que Deus abençoe sua vida e até mais. Vá ouvir o EP Simplicidade. Eu já estava terminando de gravar o material e esqueci de falar sobre a divulgação do EP. O EP está disponível em todas as plataformas digitais, tá certo? Se você está recebendo esse vídeo aqui antes do lançamento do EP, porque as pessoas que contribuíram no Apoia-se com um valor maior de R$30 vão receber esse material antes do lançamento do EP. Então, se você está recebendo esse vídeo agora antes do lançamento do EP, tenha um pouquinho de paciência, certo? Mas se você já está vendo esse vídeo após o lançamento do EP, saiba que o EP está em todas as plataformas digitais aí conhecidas, como YouTube, Deezer, Spotify, todas essas plataformas. Você pode procurar lá, Diego Gonçalo Simplicidade, e você vai estar encontrando o EP. Mas você também pode adquirir o CD físico, certo? O CD físico vai estar comigo. Então, se você quer adquirir o EP Simplicidade no seu modelo físico, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram.
você pesquisar Diego Goncalo Música, Diego Goncalo Música, você vai conseguir encontrar o meu Instagram, pode entrar em contato pelo direct e fazer o pedido do CD físico, que a gente vai estar dando um jeito de enviar esse CD para você. Ainda não tem um valor definido para o CD físico, tá certo? Mas quando você entrar em contato com a gente, provavelmente o valor já estará definido e a gente vai estar enviando para você esse material. Que Deus abençoe sua vida e obrigado por ter nos acompanhado até aqui.